yapabilecek gücü bulmakta. Bence de. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. A FIFA dá notícias sobre Orun e Ira e os insulta. Orun não se preocupa muito com esse assunto, mas Ira está muito chateado com a situação. Ele vai para o quarto e começa a chorar. Nusa vai até ele e diz que essas notícias não são verdadeiras, porque você está chorando. Ira, também não sou um assassino. É como se eu estivesse em uma gaiola. É como se eu tivesse saído daquela jaula, mas a jaula diz que é meu passado. Nusa diz para esquecer o passado. Você se coloca naquela jaula enquanto se lembra do que aconteceu. Nada do que está escrito ali é verdade e abraça Ira. Orun fica com raiva porque Ira está chateado e começa a investigar quem fez essa notícia. No escritório, ele lê novamente a notícia e, muito zangado, bate o tablete na mesa. Depois, ele se levanta e pensa em suas memórias com Ira. Ira não merecia nada disso. Até agora, Orun o fez sofrer. Depois, Orun lembra de Afif dizendo que é hora de acordar do sonho. E com raiva disso, ele bate na cadeira que está ali. Depois disso, Sevketov a voz e entra e diz que você está bem. Orun diz, sem olhar para o rosto dele, avisem a todos e se reúnam no salão. Enquanto Eda está sentado na sala, Priyan chega e diz que essa notícia não é da sua conta. Eda diz que não tem nada a ver comigo. Priyan diz que se você ajudar neste trabalho, Orun nos matará desta vez. Naquela hora, Nusa chega e diz a eles que meu irmão quer ver todos no corredor. Enquanto isso, todos na mansão esperam por Orun no corredor. Depois que Orun chega, ele começa a andar pelo corredor. Orun está muito zangado com sua mãe. Depois, Orun olha para Eda e quem deu essa notícia. Ninguém além de nós sabia dessa informação. Ele diz que definitivamente está vazando daqui. Então Orun diz que vou pedir uma vez para Eda. Eda diz como você pode pensar que eu fiz uma coisa dessas. Eu disse que vou perguntar uma vez em Orun. Ele grita, você fez isso? Eda tem medo do grito de Orun. Orun olha para Eda. Eda ainda não o responde. Então ele gagueja e diz eu. Nessa altura interveio a FIFA e porque nos reuniste aqui? É verdade o que está escrito naquele artigo? Você esqueceu, ele diz. Orun grita e diz que ninguém pode usar minha vida privada. A FIFA diz que é um assunto que diz respeito também a esta família. Nada fica em segredo. Orun diz que sei disso por sua causa. Ira sai de lá pedindo permissão. Nusa vai atrás dele. Nusa o deteve, e meu irmão e eu sabemos que isso não é real. Ele abraça Ira dizendo que você é inocente, não importa o que escrevam. Nusa é seu maior apoiador. Depois, Orun os vê se abraçando. Naquela hora, Eda estava chorando e eu fiquei muito ofendido com Orun. Como ele pode pensar que eu fiz uma coisa dessas? E ele diz que me repreendeu na frente de todos. Chega em Afif, tudo se resolverá a seu tempo. Ele sai do corredor dizendo que você vai entender com o tempo que você também é inocente. Eda vê Nusa, Ira e Orun pela janela. Ele fica com raiva disso e se torna ainda mais ambicioso. Quando Orun chega ao escritório, Ira o segue. Ira disse que você me ligou. Orun diz a ela para se aproximar dele. Orun levanta-se e mostra a tabuleta que tem na mão, mostrando a explicação que deu à notícia. Ira lê com lágrimas. Orun pega a tabuinha na mão depois de lê-la e joga na mesa e diz não se preocupe, vai ser esquecido muito rápido com essa notícia. Ira sai da sala, dizendo, podemos esquecer? Ira vai para seu quarto e começa a chorar. Você será capaz de me tirar dessa jaula sozinho? Talvez a Fifi esteja certa. Ela diz que eu sou o assassino de Nia. Então Orun entra na sala. Ira enxuga as lágrimas ao vê-lo. Quando Orun a vê chorando, ele vai até ela.
Dizemos e calamos. Ira balança a cabeça. E ele diz que isso só acontece nos contos de fadas. O nosso é só um conto de fadas. Oron percebe que Ira não quer falar com ele e vai até a varanda tomar um ar. Ele acha que Ira virá até ele. Mas Ira fica muito ofendido com isso. Oron vai até Ira novamente e olha para ele. Ele então se senta ao lado dela na cama. Oron também está muito chateado com o que aconteceu. Então Oron põe a mão na cama. Quando Ira vê a mão de Oron, ela aproxima a mão dele. Na verdade, ele quer segurar a mão de Oron, mas seu orgulho o impede. Então o vento derruba o vaso. Oron comprou essas flores para Ira. Ira se levanta. Oron diz para ele parar. Ira diz que vão recolhê-lo e jogá-lo fora. Oron diz que será consertado. Ira diz a ele, mas não será como antes. Quando Oron ouve isso, ele sai sem responder a Ira. Depois que Oron sai da mansão, Jacob vai até ao mestre. Jacob conta ao mestre tudo o que aconteceu. Por outro lado, Jacob, você não perguntaria a ele se eles esqueceriam a notícia. Enquanto você não tirar o fardo de você e continuar a carregá-lo em seus ombros, não será um de vocês. Você entende o que quero dizer? Diz Oron de Miral. Oron diz a ele, mestre, eu entendo. Naquela época, Eda fala ao telefone com o homem que tirou fotos de Oron e Ira. Então, quando ele ia fechá-la, Nusa estava atrás dele. Ele ouve tudo o que ele diz. Quando Nusa fecha a porta com força, Eda vê Nusa atrás dela. Nusa vai até ela e dá um tapa em Eda dizendo que você fez isso com ela. Eda começa a chorar com o efeito do tapa que comeu. Enquanto isso, Ira quer tomar um pouco de ar saindo para a varanda. Enquanto ele está lá, ele pensa nas boas lembranças que teve com Oron. Recentemente, Oron deu a Ira uma vida de sonho. Então ele percebe que está com frio. Ele lembra que Oron lhe deu um cobertor na outra noite. Enquanto pensa nisso, Ira começa a chorar. Ira está muito quebrado desta vez. Depois, Oron vem até ela e diz que você lembra que eu perguntei a ela se tudo era diferente. Ira diz que me lembro dele. Oron se vira para ele e diz, você já pensou em como seria se tudo isso não tivesse acontecido no passado e nós fôssemos estranhos e tivéssemos nos encontrado em algum lugar? Ira diz que pediu ao tempo para escapar dele. Oron, penso em como teria sido se pudéssemos nos conhecer de uma maneira diferente. Eu me pergunto, é difícil encontrar a resposta sem experimentar isso, e ele estende a mão para Ira e diz que são Oron. Ira fica muito surpreso com essa jogada de Oron. Mas ele ainda estende a mão e diz Ira para mim. Eles agora se encontraram novamente. E eles vão começar de novo. Aqueles que estão curiosos sobre o futuro podem aprender com o outro vídeo. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!